Nova Manhã. Vida e saúde com o Dr. Renato Kifuri. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e que está conosco ao vivo aqui nesta manhã. Doutor Renato, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia a todos da Nova Manhã. Bom, vamos continuar falando aí a respeito dessa nossa luta contra o HIV. Depois de 40 anos dos primeiros casos de AIDS, a gente ainda tem muitos desafios aqui no Brasil nas formas de prevenção e tratamento dessa doença, não, doutor Kifuri? Não tenha dúvida, Michele. A gente avançou muito, né, nesses 40 anos. Eu lembro muito bem quando a epidemia chegou e o receio que isso trouxe para todos nós, das formas de transmissão pouco conhecidas, da verdadeira sentença de morte que era, acho que todos lembram, né? Quem adquiria o vírus, não havia uma possibilidade de tratamento. E quanto isso evoluiu, né, nessas décadas. E dia 1º de dezembro agora, a gente comemora sempre o Dia Mundial de Combate à AIDS, que vem alcançando enormes avanços em todo o mundo, né? Especialmente nas formas de tratamento, né? Nós tivemos a primeira droga para AIDS foi o AZT, depois a gente conseguiu o chamado coquetel, e o Brasil sempre pioneiro, né, na introdução no serviço público, disponibilizando gratuitamente para toda a população esses tratamentos no SUS, sendo aí referência mundial em tratamento de HIV. Ainda a prevalência do HIV na população adulta de 15 e 50 anos no nosso país é em torno de 0,7% da população. Bastante ainda, né? A gente tem que entender que, especialmente em grupos chave, né, que nós chamamos, nos profissionais do sexo, por exemplo, essa prevalência é de 2,5%. Em homens que fazem sexo com homens, 7,5%. Em usuários de droga injetável, 5%. Travestis, transgêneros, 10%. Ou seja, a gente ainda tem uma população-alvo que precisa melhor orientação e precisa de cuidados. A mais recente ferramenta de prevenção, especialmente nessa população, foi o uso dos medicamentos chamados prevenção pré-profilaxia, pré-exposição. Ou seja, aquele que ainda não tem o HIV, mas se expõe de maneira de maior risco, recebe medicações e caminhamos para medicações cada vez mais seguras e até com intervalos maiores e que impedem a aquisição do HIV. Ou seja, a gente avança também muito na prevenção, avança no controle daquele que tem o HIV. Os medicamentos hoje, Michele, deixam a pessoa com carga viral negativa, ou seja, eles não são mais transmissores. Quem faz o tratamento hoje do HIV, além de viver normalmente como uma doença crônica, como quem tem hipertensão, como quem tem diabetes, quem tem um problema de tireoide, que toma seu remédio habitualmente, o portador do vírus, pessoas vivendo com HIV, vivem normalmente e não transmitem mais o vírus se fizerem o tratamento adequadamente, ou seja, tem aquela chamada carga viral negativa. Então, esse é o rumo das metas que a gente tem para eliminar a AIDS. Nós estamos falando de que é possível as metas da Organização Mundial de Saúde. Se 95% das pessoas que vivem com AIDS tiver diagnóstico, 95% dessas pessoas com diagnósticos tratadas e, obviamente, desses tratados com carga viral negativa. A gente consegue eliminar a transmissão e a gente vem avançando, como foi dito aí em Salvador, num dos aspectos também fundamentais, que é eliminar aquela transmissão da mãe para o filho. Então, hoje o HIV mudou muito. Pena que essa situação tem feito com que muitas pessoas relaxem, né? Percam o medo da doença. É uma doença crônica, tudo bem se eu pegar, não vou usar mais o preservativo. E a gente, às vezes, não consegue baixar mais o número de casos que a gente está vivenciando. Mas é um longo caminho e as conquistas são enormes, especialmente aqui no Brasil. Pois é, doutor Renato, acho que uma das primeiras figuras a ser ligadas à AIDS, acho que foi o ator Rock Hudson, né, lá em 1985, quando ele morre, o mundo inteiro olha para aquilo. Na época era uma doença que muita gente associava ao público gay, né, e aí a gente sabe que, obviamente, não passa apenas pelo público gay. Mas a minha pergunta é a seguinte: tanto no SUS
quanto na rede privada? Imagino que sim, mas e no SUS a gente já tem todo esse tipo de tratamento? É absolutamente primeira linha o que a gente tem aqui para o tratamento da AIDS também na rede pública, doutor? É absolutamente primeira linha, Nonato. Todas essas medicações de profilaxia pré-exposição e o coquetel são disponibilizadas gratuitamente. São raríssimos, inclusive, as pessoas que adquirem esses medicamentos na rede privada. A grande oferta está no SUS, de forma gratuita, no Centro de Referência para Tratamento de AIDS, e hoje isso é um avanço para todos nós aqui no Brasil, né? Essa meta que a gente vem atingindo mudou, né? A gente conseguiu fazer mais diagnóstico, que as pessoas que vão atrás, inclusive, dessa prevenção pré-exposição, tem que fazer o teste antes, para saber se tem ou não tem. E com isso foram descobertas mais pessoas que viviam com HIV e AIDS. Importante destacar sempre isso, né, Nonato? Nem toda pessoa que se infectou com vírus HIV, que é o vírus da deficiência humana, vai desenvolver a doença AIDS. Então, você fazer o diagnóstico, eu já estou com vírus, mas não estou doente ainda, é fundamental para o tratamento de maior sucesso. Então, testar, né, gente? A gente tem que testar exames de rotina, gestantes, quem tem maior risco, quem se expõe com maior risco. Então, é importante que a gente tenha esse diagnóstico sempre o mais precoce possível, porque ter o diagnóstico da presença do vírus significa não deixar que ele evolua para a doença AIDS. Então, pessoas vivendo com HIV/AIDS hoje têm uma condição de saúde muito boa. É importante a gente continuar lembrando da prevenção, com o uso do preservativo, cuidado com drogas injetáveis, a gestação, prevenção da transmissão materno-fetal. Tudo isso a gente vem conseguindo enormes avanços, mas é preciso continuar insistindo, informando que é uma doença que, embora tenha alguma descrição de alguns casos de cura, viu, Nonato? É curioso, já descobriram a cura da AIDS, ou a vacina da AIDS. Tem meia dúzia de casos de pessoas que se livraram do vírus, que não se aplica ainda à comunidade. Há algumas tentativas de descobrir como é que alguns conseguiram se livrar do vírus. E a vacina da AIDS, que a gente pode conversar outro dia, uma vacina de muito difícil obtenção. Muito difícil obtenção mesmo, há décadas que a gente busca e a gente ainda está longe dessa vacina. Muito bom. Doutor Renato Kifuri, só para registrar que nosso ouvinte Luana falando que é psicóloga e minha atuação é com a população HIV. Fico feliz com essas orientações em uma rádio de tamanho alcance. Viva o SUS, diz aqui a nossa ouvinte Luana. E o pessoal que quiser te encontrar aí pelas redes, te acha por onde, doutor Kifuri? Instagram, @Instagram, a gente tem bastante matéria, ou @R3K oficial também tem bastante informações sobre saúde, inclusive HIV. Muito bom, doutor Renato Kifuri, que toda terça-feira está com a gente aqui no Jornalismo da Nova Brasil. Boa semana, até semana que vem. Boa semana a todos, um abração a todos que nos acompanham, Nonato e Michel. Obrigado, doutor Renato Kifuri, sempre com a gente aqui na programação da Nova Brasil.